Olá, licitante. Eu estou aqui mais uma vez para falar com você e dessa vez sobre um ponto bastante interessante que você não pode perder. Então, fique atento. Quero lhe falar sobre reajuste, repactuação e reequilíbrio. Eu estou trabalhando para um cliente nesse exato momento em que ele está com um contrato que, segundo ele, está muito defasado. Não está dando para pagar nem os impostos. Foram as palavras que ele me disse. E aí, então, eu senti necessidade de vir aqui dar um toque em você. Você sabe perfeitamente que o licitante, ele, para ganhar uma licitação, é 1 leão a cada licitação para matar. E aí, temos que ter cuidado, antes de participar da licitação, antes do dia da licitação, você tem que ter o cuidado de fazer a leitura, não só de habilitação, não só da proposta que está lá no edital. Você tem que ler o termo de referência, que são as condições para você executar, porque as condições podem ter custo envolvidos, e você tem que ler, sobretudo, a minuta de contrato, porque nesse contrato pode ter regras que comprometam, inclusive, a viabilidade do negócio. Participar de licitação não é simplesmente ir lá no pregão eletrônico e dar lance, não. Antes você tem que fazer um juízo de valor da viabilidade do negócio. Porque ganhar contratos não é assinar um documento. Ganhar contrato é ganhar resultado. Se o que está ali, as regras, as exigências, você verificar que acabam por desestimular o interesse, você não participa. É melhor não participar, porque eu também tenho muitos clientes que tiveram que enfrentar processos de penalizações duros. Por quê? Porque ele não se ateve a verificar as regras que estavam previstas naquele ato convocatório. Então vamos aqui ao assunto específico desse momento. Então vamos lá. Primeiro passo, cuidado com o achar que o valor da proposta será ano após ano o valor que você apresentou. Primeiro passo que você tem que ficar atento. Por quê? Porque existem os valores fixos ou renováveis, digo, fixos ou variáveis, que não são renováveis. Ou seja, você ganhou aquele item de custo que está na planilha, mas no ano seguinte eles não vão se renovar. Por que eles não vão se renovar? Porque você ganhou o ano no primeiro ano inteiro e eles não foram necessários. Por exemplo, auxílio maternidade, auxílio paternidade, alguma provisão de um direito trabalhista que não foi usado. Então vai chegar no ano seguinte, na renovação do contrato, esses valores que estavam previstos na planilha, eles vão ser glosados, vão ser retirados. Esse valor não vai continuar o mesmo. Então esse é o primeiro passo para você analisar a viabilidade, se interessa ou não essa licitação. Ou faça um cálculo dos custos não renováveis e verifique se você compense em outro item de custo. Muito bem. Esse é um problema atinente ao valor da mão de obra. Agora, suponhamos que seja um contrato em que tenha insumos, que você tem que fornecer material, como de limpeza, por exemplo. Então, diante desse quadro, admitindo ser um contrato com dedicação exclusiva à mão de obra, em que também você vai fornecer material de limpeza, você terá que estar atento. 2 pontos. Reajuste. O que se reajusta? O valor do material que você fornece. Valor da mão de obra. Você faz repactuação. Repactuação está para o valor da mão de obra através de uma nova planilha com base no novo dissídio da categoria. Isso chama-se repactuação. Reajuste é a aplicação do índice econômico que está previsto no contrato sobre o valor dos insumos que você fornece para executar o serviço. Agora vem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção.
Chama-se preclusão lógica. Ela não é uma regra, mas você tem que ter um cuidado. Qual cuidado? Ler o contrato. O que você vai buscar no contrato? Vai buscar saber se o contrato determina a sua obrigação de requerer o reajuste do insumo. Se lá estiver dizendo que você só será, que o seu contrato só será reajustado se você requerer, você não pode assinar o termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual sem requerer por escrito o reajuste, de acordo com o índice econômico previsto no contrato. Se você assinar o termo aditivo de prorrogação do contrato e não fizer o requerimento anteriormente ao reajuste, isso vai gerar o que se chama no direito de preclusão lógica. Por quê? Porque é uma questão patrimonial. Só se reajusta se você pedir. Enquanto você não pedir, pressupõe que o valor do material está adequado ao custo atual. Ou seja, é como se o material não tivesse sofrido nenhum aumento no mercado. E por isso você está satisfeito. Então você não pediu, o órgão contratante não vai reajustar o valor dos insumos. Então você tem que estar atento a isso. E aí, nesse caso que eu hoje estou atendendo um cliente, eu verifiquei o que eu chamo de maldade, que nesse contrato está lá escrito na cláusula sobre reajuste que o contratado ele tem que requerer, senão ele vai perder o direito de ser reajustado o valor dos insumos. Mas, ao contrário, ele de ofício vai diminuir o valor do contrato se ele levantar que o item que você fornece diminuiu de valor no mercado. Então, para reduzir o valor do seu contrato, ele está atento para, de ofício, reduzir. Agora, ainda que tenha, porque é obrigado, todo contrato é obrigado, ainda que não seja contrato continuado. Todo contrato administrativo está obrigado pela Lei 14133 de 2021 a ter uma cláusula de reajuste com um índice econômico. O IPCA é o mais usado, o IPCA do IBGE. Então, ele está dizendo que aplicar de ofício, mesmo tendo essa previsão contratual, ele não faz para aumentar, mas ele faz para diminuir. Então isso é uma maldade. É o uso da força. Eu sou o Estado, eu tenho prerrogativas, e você que é o contratado, o fornecedor, é que tem que estar atento. Você que tem que ser esperto. Você que não pode dar mole. Então você tem que ler a minuta de contrato antes de participar da licitação e você tem que estar atento, não dar mole para requerer. Está chegando já os 12 meses do primeiro ano. Já faz um requerimento pedindo reajuste com base no índice econômico previsto no contrato. Já está vencendo, já está sendo lançado o novo dissídio coletivo para aumentar o valor da mão de obra. Requerer a repactuação do valor da mão de obra. E reequilíbrio econômico-financeiro, o que é? O reequilíbrio é toda vez que um fato superveniente aumenta o valor do contrato. E nós temos aí um problema agora seríssimo, que é a reforma tributária. Fiquem atentos, isso vai gerar reequilíbrios, porque os tributos vão aumentar. E você tem que estar muito atento, senão tu vai levar um tombo. E aí isso vai ser feito mediante o quê? Reequilíbrio. Reequilíbrio é aumento do contrato por um fato superveniente que você, contratado, não tinha como imaginar. E aí, então, você reequilibra. Então, eu posso requerer o reajuste e o reequilíbrio? Você pode requerer repactuação, você pode requerer junto o reajuste e você pode requerer o reequilíbrio. É claro que a repactuação da mão de obra obedece a um termo inicial de contagem, que é 12 meses do dissídio coletivo. O reajuste dos insumos conta-se 12 meses a contar da data do seu orçamento. Em regra, a data que você apresentou a proposta no pregão. Reequilíbrio a qualquer momento, desde que tenha havido uma alteração no valor que desequilibrou o valor contratual em função, por exemplo, de tributo que aumentou, ou de qualquer produto que aumentou exageradamente por força de uma situação econômica nacional ou mundial, reajustou
o material, o insumo, e mesmo assim não chegou ao nível do valor que ele está custando no mercado. Aí você pede o reajuste dele e você pede o reequilíbrio dele. São coisas diferentes, aplicados a situações diferentes. Então você tem que estar atento. Resumindo, esse nosso vídeo para você. Você tem que estar atento aos custos variáveis e não renováveis que na primeira prorrogação eles vão ser excluídos, para você estar atento ao valor que vai ser diminuído. Você tem que estar atento a pedir o reajuste, porque se no contrato estiver escrito que você é obrigado a pedir, se você não pedir e vier assinar o termo aditivo de prorrogação do prazo contratual, você vai perder esse valor e vai ser obrigado a continuar fornecendo com o valor do ano passado. E pedir a repactuação da mão de obra. Reequilíbrio, se for o caso, como eu já falei. Fica aqui então essa dica para você e eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos ler os contratos antes de participar das licitações. Verifique as regras estabelecidas no termo de referência para depois pensar na proposta, para depois tentar ir matar o leão no dia da sessão do pregão. Tá bom? Fica por aqui. Qualquer coisa, estamos por aqui e a nossa assessoria, ela é uma assessoria com total fundamento jurídico e legal, na lei e na jurisprudência, ok?